Olá, meu nome é Pedro. Nesse vídeo eu vou falar sobre educação financeira, trazendo algumas informações para obter uma melhor gestão dos recursos financeiros para atingir um melhor padrão de vida. Adquirir conhecimentos em educação financeira e aplicá-los pode ser extremamente benéfico para aprimorar a gestão das nossas finanças pessoais. Isso nos possibilita desfrutar de uma vida financeira mais serena e equilibrada. É fato que enfrentamos um cenário financeiro consideravelmente mais complexo do que as gerações anteriores. E infelizmente a educação financeira não acompanhou adequadamente esse avanço. Como resultado, muitas pessoas acabam se endividando excessivamente por falta de conhecimento financeiro, especialmente devido à fácil obtenção de crédito. Isso acarreta comprometendo uma parte significativa da renda mensal com o pagamento de parcelas, que impede a aquisição de produtos capazes de proporcionar a satisfação. Por isso é necessário realizar um planejamento financeiro, que é uma forma de realizar a organização de suas finanças, sabendo distinguir suas vontades e suas necessidades, traçando um objetivo para que fique satisfeito e consiga ter um bem-estar agradável. O objetivo é um meio de se alcançar uma meta. Os objetivos ajudam a estabelecer uma direção clara, enquanto as metas permitem medir o progresso e garantir que as ações estejam alinhadas com os propósitos estabelecidos. Por isso que as metas têm de ser quantificadas e têm que ter um horizonte temporal para serem realizadas. O orçamento é uma ferramenta importante para planejar suas finanças pessoais e alcançar seus sonhos e projetos. Para ter um bom planejamento é essencial ter clareza sobre seus objetivos e estabelecer metas claras e específicas. Muitas vezes essas metas requerem recursos financeiros para serem alcançadas ou para ajudar a alcançar objetivos maiores. Por isso é fundamental manter um registro organizado de todas as entradas, saídas e investimentos financeiros. O orçamento pessoal deve ser iniciado a partir do registro de tudo que você gasta durante um período, em geral um mês ou até um ano. Na elaboração do orçamento é necessário organizar e planejar suas despesas, com o objetivo de gastar bem o seu dinheiro, suprir suas necessidades e ainda realizar sonhos e atingir metas, de acordo com as prioridades definidas. O primeiro passo de um orçamento começa com a identificação de recursos. Consiste em estimar as receitas e as despesas do período. Você pode registrar as receitas e as despesas passadas, usando-os como base para prever as receitas e despesas futuras. Você deve definir as receitas fixas, que são receitas que não variam ou variam muito pouco, como o valor do salário, aposentadoria ou de rendimentos de aluguel. Também temos as receitas variáveis, são aquelas cujos valores variam de um mês para o outro, como os ganhos de comissão por vendas ou ganhos com aulas particulares. As despesas fixas são despesas que não variam ou variam muito pouco, como aluguel, prestação de financiamento, entre outras. As despesas variáveis são aquelas cujos valores variam de um mês para o outro, como a conta de luz, conta de água, que variam conforme o consumo. Também temos que nos lembrar dos compromissos sazonais, impostos como IPVA, IPTU, alguns seguros, matrículas escolares. A segunda etapa é o registro. É necessário anotar de preferência diariamente, para evitar esquecimentos, todas as receitas e despesas. Anotar todos os gastos em um caderno, agenda, celular, computador, na planilha. Conferir todos os extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Guardar as notas fiscais e os recibos de pagamento e os comprovantes de utilizações de cartões, débito ou crédito. Pode ser online ou também impresso. Tem que diferenciar as várias formas de pagamentos em desembolso, separando em dinheiro, débito e crédito. A terceira etapa é o agrupamento. Você vai perceber que com o tempo as notações vão ser muitas para que você as entendam melhor. Então você tem que agrupar conforme alguma característica similar. Por exemplo, despesas com alimentação, com transporte e lazer. Você pode utilizar outras formas de agrupamento que sejam mais adequadas à sua realidade. Isso facilita a verificação da parcela do salário ou até da renda que é gasta em cada grupo de itens, além de auxiliar com os ajustes ou cortes que eventualmente sejam necessários. A nossa última etapa é a análise. Nessa etapa, você vai analisar como suas finanças se comportaram ao longo do mês, vai agir para que seu salário e sua renda proporcionem o máximo de benefícios, conforto e qualidade de vida para você. No seu orçamento, você gastou menos, o mesmo ou mais do que recebeu? Quais são os seus sonhos, suas metas financeiras? Precisam de curto, médio ou longo prazo? São compatíveis com seu orçamento? Tem separado recursos financeiros para realizá-los? Também é necessário perguntar se é possível reduzir gastos desnecessários,
observar os pequenos gastos, pois a soma de muitos poucos podem ser bem relevantes. Ainda assim, é possível aumentar as receitas? A inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços. Quando o nível geral de preços aumenta, cada unidade de moeda compra menos bens e serviços. Consequentemente, a inflação corresponde a uma redução do poder de compra do dinheiro. Afinal, as coisas vão ficando mais caras. A deflação ocorre quando os preços gerais dos produtos caem. Trata-se, portanto, do contrário da inflação. Diferentemente da deflação, a desinflação ocorre quando temos a combinação de dois cenários. A inflação diminui, mas essa elevação dos preços ocorre em ritmo lento. Nesse caso, temos uma subida dos preços em um percentual menor do que era apresentado ou esperado para o determinado período. A reflação ocorre quando temos a combinação de outros dois cenários. A inflação aumenta, mas essa redução dos preços ocorre em ritmo lento. Nesse caso, tem uma diminuição dos preços em um percentual menor do que era apresentado ou esperado para o determinado período. Agora vamos falar sobre as dívidas. As dívidas normalmente envolvem pagamento de juros. Quanto maior a dívida, maior a taxa de juros. Mais dinheiro é destinado ao pagamento de juros e menos disponível para outras necessidades financeiras, como economias e investimentos. O pagamento das dívidas pode restringir a capacidade das pessoas de gastar dinheiro em outras áreas da vida. O dinheiro que poderia ser usado para despesas básicas, lazer, educação e investimentos pode ser comprometido pelo pagamento de dívidas, limitando as opções financeiras e a liberdade de escolha. Quando uma parte significativa de renda é destinada ao pagamento de dívidas, torna-se desafiador economizar dinheiro. As dívidas podem dificultar o estabelecimento de uma reserva de emergência, a realização de objetivos de curto e longo prazo e a construção de riqueza a longo prazo. As estratégias das empresas. Comportamento de compra impulsiva. As estratégias das empresas são projetadas para despertar o desejo de compra e influenciar o comportamento das pessoas. Através de técnicas de marketing, publicidade e promoções, as empresas podem criar um senso de urgência e impulsionar compras impulsivas. Isso pode levar as pessoas a comprarem itens que não precisam ou realmente estão além de suas possibilidades financeiras. O endividamento excessivo. As estratégias das empresas para incentivar o consumo muitas vezes estão ligadas ao uso de crédito. Elas oferecem facilidades de pagamento, cartões de crédito e empréstimos com o objetivo de permitir que as pessoas comprem imediatamente e paguem posteriormente. No entanto, se não houver controle adequado, isso pode levar ao endividamento excessivo, com pagamento de juros e dívidas acumulados ao longo do tempo. Falando um pouco sobre o gabarito das questões que foram respondidas em nosso questionário, a primeira questão solicita a informação de qual seria a melhor proposta, de acordo com o quadro sobre o aumento de salário e a taxa de inflação. A resposta é a primeira opção, pois o aumento de salário daquele período foi mais do que o dobro da taxa de inflação do mesmo período. Na segunda questão, a resposta é 22,2%. Estamos pegando R$ 45 para alcançar o objetivo de comprar a bolsa, que somaria o valor de R$ 100. Porém, o vendedor nos cobrou R$ 55. Sendo assim, esses R$ 10 seriam de juros. Temos que dividir o valor de 10 por 45 para obter 0,22. Esse 0,22 tem que ser multiplicado por 100 para obtermos a porcentagem de juros definidos para aquela venda. Na terceira questão, a resposta é não, pois vimos que o planejamento financeiro exige bem mais do que uma verificação dos preços, e sim a avaliação de receitas e despesas daquele indivíduo. A questão 4 nos pergunta qual frase você acha mais adequada para a propaganda de um creme para a pele. E a resposta é a letra B, fazendo você se sentir jovem de novo. Na questão 5, a resposta seria R$1 para o desconhecido e 99 para si. Assim, a gente usaria a racionalidade. A racionalidade do sistema capitalista decorre geralmente de comportamentos qualificados, eficazes, eficientes, que maximize o seu lucro. As próximas duas questões nos mostram o quanto colocamos nossas emoções à frente da razão. Na primeira pergunta, eles informam que 2 pacientes chegam em estado grave no hospital, mas só tem uma vaga, um idoso e uma criança. A maioria respondeu que é a criança, e não o idoso. Porém, quando a transformação da segunda questão troca o idoso pelo pai do entrevistado,
verificamos que a maioria das pessoas salvariam o seu próprio pai. Assim, verificamos que utilizaríamos a razão para responder à questão número 6, onde escolheremos a criança, por ela ser mais nova e ter uma expectativa maior de vida do que o idoso. Porém, quando se trata da emoção em salvar o seu pai ou uma criança, não utilizamos a razão. Por isso, a resposta da 6 e da 7 seria a letra A criança. A questão 8 e a questão 9 nos mostram a nossa aversão ao risco. Na primeira questão, você perderia R$100 caso dê cara. Porém, caso dê coroa, você ganharia R$150. Você aceitaria essa aposta? Nos nossos resultados, verificamos que a maioria tem mais medo de perder os R$100 do que de aceitar os 150, caso ganhe a aposta. Porém, na segunda questão, quando se trata de um valor de R$250, com o mesmo valor caso você perca, a maioria de nossos entrevistados responderia sim, pois eles teriam menos aversão ao risco, pois o prêmio seria maior. Essa é uma questão pessoal de avaliação de aversão ao risco, o medo de perder ou a possibilidade de ganhar.